Bem-vindos à aula de hoje. O tema é vascularização do coração, as artérias coronárias e as veias coronárias. Eu me chamo Arthur e estudo medicina na Universidade Federal do Ceará. Bom, aqui nós vemos as artérias coronárias, que elas saem direto da aorta. Aqui nós vemos a aorta ascendente e do lado direito nós vemos a artéria coronária direita e do lado esquerdo nós vemos a artéria coronária esquerda. Esses são os primeiros ramos da aorta, certo? Que são as artérias coronárias. Aqui nós observamos que a artéria coronária esquerda, ela passa por trás do tronco pulmonar, que é esse daqui. Tá vendo que ela está meio transparente? Isso significa que ela está passando por trás dele. E aqui nós vemos a artéria coronária direita. A artéria coronária direita, ela vem descendo e começa a se ramificar nesses ramos laterais. E esse ramo aqui é chamado de artéria marginal direita. É um ramo importante na vascularização do ventrículo direito do coração. E aqui ela continua, a artéria coronária direita, ela dá a volta no coração, já na parte posterior, em transparente, tá vendo? Ela continua e se ramifica novamente nesse ramo que é chamado de interventricular posterior, certo? E ela continua aqui, beleza? Então, os ramos mais importantes da artéria coronária direita é o ramo marginal direito, certo? E na parte posterior é o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita. Esses dois ramos aqui, ó, artéria marginal direita e posteriormente o ramo interventricular posterior, são os dois ramos mais importantes. Aqui também nós vemos no início da artéria coronária direita, ela libera o ramo do nó sinoatrial, que é um ramo também importante, tá vendo? Profundamente. Ok? E do lado esquerdo nós vemos a artéria coronária esquerda passando por trás do tronco pulmonar e logo no início ela se ramifica em artéria interventricular anterior e artéria circunflexa, ok? A artéria circunflexa ela dá a volta no coração e vai no sentido posterior do coração. E já no lado posterior ela se ramifica em artéria marginal esquerda, tá vendo esse ramo aqui? Artéria marginal esquerda, e ela continua no lado posterior do coração. E aqui o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda é esse daqui. Ele passa entre os ventrículos, por isso que é chamado de interventricular, entre o ventrículo direito e o esquerdo do coração. E ela também, ó, começa a se ramificar nesses ramos diagonais, ok? Então, os ramos mais importantes da artéria coronária esquerda é o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo. E importante salientar que o ramo interventricular anterior ele se encontra no lado posterior com o ramo interventricular posterior, que é esse ramo aqui, que ele é uma ramificação que da artéria coronária direita. A artéria coronária direita ela vem descendo, se ramifica no ramo marginal direito, continua e se ramifica no ramo interventricular posterior. Tá vendo que ela se encontra, o ramo interventricular posterior se encontra com o ramo que interventricular anterior, ok? E também outro detalhe importante é que a artéria circunflexa ela dá a volta, se ramifica no ramo marginal esquerdo aqui, tá vendo? E ela continua e ela se encontra o que? Com a continuação do ramo da artéria coronária direita, tá vendo? A artéria coronária direita vem dar a volta, se ramifica aqui no ramo interventricular posterior e continua e se encontra o que? Com a artéria circunflexa, que é o que? Uma ramificação da artéria coronária esquerda, ok? Aqui nós vemos as artérias com uma outra figura, então vamos lá. Aqui nós temos
a artéria coronária direita, ok? Ela vem e o que? Se ramifica nesse ramo aqui, é importante, que é o ramo marginal direito, ok? Depois ela dá a volta no coração, tá vendo? Ela dando a volta e se ramifica novamente o que? No ramo interventricular posterior, ok? E aqui nós temos a artéria coronária esquerda, que também se ramifica logo no início e gera um ramo circunflexo, que vai dar a volta no coração, e o ramo interventricular anterior, que é esse ramo aqui. E o ramo circunflexo, ele dá a volta no coração, e antes de ele continuar, ele se ramifica no ramo que? Marginal esquerdo, ok? E aqui, como eu tinha falado na outra figura, o ramo circunflexo ele dá a volta e ele se alinha o que? Com a continuação da artéria coronária direita, tá vendo esse alinhamento? Ó? Aqui é a artéria circunflexa e aqui desse outro lado é a continuação da artéria coronária direita. E também o ramo interventricular anterior, ele se alinha do outro lado aqui, ó, com o ramo que? Interventricular posterior, que é esse daqui. E aqui nós vemos a artéria coronária direita, se ramifica no ramo que? Marginal direito, continua e se ramifica novamente no ramo interventricular posterior, que se alinha com o ramo interventricular anterior. Ok? E aqui nós vemos o ramo do nosso sinoatrial, que eu tinha falado para vocês, ó, que é uma ramificação da artéria coronária direita. Importante também falar que a artéria coronária direita, ela passa aqui, ó, pelo sulco coronário, ok? O ramo circunflexo também passa pelo sulco coronário. Então, aqui nós já vemos uma vista posterior. Na vista posterior nós vemos o que? Aqui, ó, a artéria coronária direita, ela dá a volta, e aqui já na visão posterior ela continua e se ramifica no ramo interventricular posterior, tá vendo? E aqui nós vemos a artéria coronária esquerda, o ramo circunflexo dela, ó, que dá a volta no coração e se alinha, como eu tinha falado para vocês, ó, na mesma linha da artéria coronária direita, ok? E aqui nós vemos, ó, um alinhamento também, ó, do ramo interventricular posterior da artéria coronária direita, um alinhamento com o que? Com o ramo interventricular anterior, que dá a volta aqui no coração e se alinha, ok? Então, recapitulando, aqui nós vemos o ramo circunflexo, que ele vem lá do outro lado, com uma ramificação da artéria coronária esquerda, dá a volta no coração. E aqui, do outro lado, nós vemos a artéria coronária direita, que dá a volta no coração e se ramifica no ramo interventricular posterior. Ok? E aqui nós não vemos nessa figura, mas como uma ramificação do ramo circunflexo, nós temos aqui a artéria posterior do ventrículo esquerdo. Aqui nós vemos a visão posterior e aqui o ventrículo esquerdo. Por isso que a artéria chamada que fica bem aqui é a artéria posterior do ventrículo esquerdo. Nessa outra figura aqui, ó, nós conseguimos ver, ó, a visão posterior e aqui está o que? O ramo circunflexo. E a ramificação dela, ó, é essa artéria aqui que é chamada de artéria posterior do ventrículo esquerdo. É importante também falar dela, ok? Que nas outras figuras ela não aparecia, mas nessa a gente vê ela bem aqui, ok? E agora nós vamos falar das veias, porque se nós temos artérias, nós temos veias. As artérias vão irrigar e as veias vão drenar o sangue do coração, ok? E é muito fácil, as veias, elas são semelhantes às artérias. Se nós conhecemos as artérias, nós conhecemos as veias. Porque, ó, observe bem, aqui nós vemos a artéria coronária esquerda e o ramo interventricular anterior. E se nós temos a artéria interventricular anterior, nós temos paralelamente a ela a veia interventricular anterior. Tá vendo? Como é fácil? E aqui do outro lado nós vemos a artéria coronária direita e o que? E o ramo marginal, né? E se nós temos a artéria marginal direita,
paralelamente a ela nós temos a veia marginal direita. Viu como é fácil? E importante é que a continuação da veia marginal direita ela é chamada de veia cardíaca parva. Ela dá a volta no coração e vai lá para a parte posterior. E aqui do outro lado, como uma continuação da veia interventricular anterior, nós temos a veia cardíaca magna, que vai lá para o lado posterior. Essas duas veias são muito importantes. Veia cardíaca magna e veia cardíaca parva. Aqui na visão posterior, nós vemos a veia cardíaca parva, que vem lá do lado direito do coração. Ela vem e desemboca aqui, ó, nessa veia mais calibrosa, que é chamada de seio coronário. Muito importante, porque as veias vão desembocar aqui. Do outro lado, nós vemos também a veia cardíaca magna, que vem lá do lado esquerdo do coração, paralelamente ao ramo circunflexo da artéria. Ela vem e desemboca aqui também no seio coronário. Tá vendo? E aqui nós vemos a artéria interventricular posterior. Tá vendo? Que ela vem lá da artéria coronária direita. E se nós temos a artéria interventricular posterior, nós temos veia interventricular posterior passando paralelamente a ela e vai desembocar também no seio coronário, tá vendo? E aqui, como eu tinha falado para vocês, ó, uma ramificação do ramo circunflexo é o que? A artéria posterior do ventrículo esquerdo. E se nós temos a artéria posterior do ventrículo esquerdo, nós temos paralelamente a ela veia posterior do ventrículo esquerdo que vai desembocar aqui também no seio coronário. Tá vendo como é fácil? Aqui nós vemos as artérias e as veias. Aqui na visão anterior nós vemos a artéria coronária esquerda e o seu ramo interventricular anterior. E aqui paralelamente nós vemos a veia interventricular anterior. E do outro lado nós vemos a artéria coronária direita e o seu ramo marginal direito. Aqui paralelamente nós vemos o que? A veia marginal direita, ok? E a continuação da veia marginal direita é a veia cardíaca parva, que também é chamada de veia cardíaca menor. E do outro lado, como uma continuação da veia interventricular anterior, nós vemos a veia cardíaca magna, que também é chamada de veia cardíaca maior, ok? Que vai aqui paralelamente, dando volta aqui no coração, paralelamente ao ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, tá vendo? Aqui na visão posterior, ó, nós vemos bem direitinho, aqui ó, nós vemos a veia cardíaca parva vindo, ó, e desembocando no seio coronário. E aqui do outro lado nós vemos a veia cardíaca magna vindo e desembocando também no seio coronário. Aqui nós vemos a veia posterior do ventrículo esquerdo, também vindo em direção ao seio coronário. E aqui a veia interventricular posterior também desembocando no seio coronário. Tá vendo? Se você conhece as artérias, você conhece as veias. Viu como é fácil? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.